Então, finalmente, a gente está preparado para implementar o EM nesse modelo de mistura de normais, que muitas vezes é utilizado para análise de agrupamento. A gente vai simular os dados, a gente vai escolher esse vetor θ 0, 10, então o primeiro grupo vai ter média 0 e o segundo grupo vai ter média 10. Daí lembra que a gente tem um parâmetro P, que é conhecido no nosso caso, a gente colocou P igual a meio, então com probabilidade de meio, cada indivíduo, a unidade amostral pertence ao grupo 1 e cada com probabilidade de meio pertence ao grupo 2. E a gente viu que os nossos dados vão ser normais, com um certo desvio padrão. Aqui a gente colocou o desvio padrão como sendo 1. Então agora a gente vai gerar a variável latente z, e ela vai ser simplesmente uma Bernoulli, né? 100 Bernoullis de parâmetro, eu coloquei meio aqui, mas é P, né? E são 100 Bernoullis de parâmetro P, e a Bernoulli indica se a nossa unidade amostral pertence ao grupo 0 ou grupo 1. E daí a gente finalmente gera a covariável observada, que é o x, e a gente vê aqui que o x, se o z é igual a 1, né? Daí ele vai vir de uma normal com parâmetro θ1, e se o z é 0, daí ele vai vir de uma normal com parâmetro θ2 aqui. Então a gente gera o x aqui. E a gente pode dar uma olhada no que está acontecendo com o x, né? A gente vê que claramente tem o formato de uma distribuição de mistura, né? Uma distribuição bimodal. E a gente vê que uma das modas é 0 e outra das modas é 10. Então, se a gente tivesse que chutar alguma coisa, até a gente teria uma ideia de qual é o parâmetro que é o estimador de máxima verossimilhança. Mas a gente vai fazer o desenvolvimento por meio do EM. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem aquela função de pesos, né? Função h que a gente definiu. E essa h é simplesmente a probabilidade do zi ele ser igual a 1, dado o valor de xi. E a gente viu que, pelo teorema de Bayes, né, vai ter um valor aqui que é A, que é simplesmente P vezes a densidade de uma normal com o parâmetro do grupo 1. E daí a gente tem B, que é 1 menos P vezes a normal com o parâmetro do grupo 2. E daí o peso vai ser simplesmente A sobre A mais B. E, portanto, essa é a probabilidade dele pertencer ao grupo 1. E a probabilidade dele pertencer ao grupo 2 é 1 menos isso, ou B sobre A mais B. Então aqui a gente criou a função h. Ela já está vetorizada, no sentido que se a gente colocar um vetor de x's, ele vai devolver o vetor de pesos. E agora a gente pode entrar, e lembra que a função h ela é usada no passo E, né, o espaço da expectation. E agora a gente vai poder fazer o algoritmo EM inteiro, né? Então a gente vai fazer 100 iterações dele. A gente podia colocar uma condição de parada, que nem a condição que a gente usou, por exemplo, no método de Newton, né? Mas aqui a gente só vai rodar 100 iterações. Depois vocês vão ver que 100 é mais do que o suficiente. A gente vai fazer que o θ-chapéu, né? Ele vai ser uma matriz que a gente vai inicializar com NA. Ele vai ter B linhas e duas colunas. Então a coluna 1 vai ser o valor de θ1, a coluna 2 é o valor de θ2. E as linhas, cada uma delas é uma das iterações do algoritmo. E a gente precisa dar um chute inicial. Eu dei um chute meio ruim aqui, eu falei que a média do θ1 é menos 1 e a média do θ2 é 0. E daí a gente pode rodar o laço aqui, que vai mostrar como a gente gera as iterações. Então, em primeiro lugar, a gente faz o passo E, em que a gente vai calcular os pesos, né? E os pesos são a esperança de z dado x e o θ da iteração anterior, né? E isso a gente definiu como sendo justamente o h de x e o θ da iteração anterior, que é esse θ i menos 1 aqui. E daí esse é o passo E, que ele calcula os pesos, e daí a gente pode atualizar o valor do parâmetro, né? O θ i, em que a gente maximiza aquela função que é de θ, dado o θ na iteração anterior.
E a gente vê que ele vai ser uma média ponderada das instâncias e ponderada pelos pesos, né? E é justamente o que a gente está fazendo aqui. O θ1 a gente está estimando como sendo a soma dos pesos vezes as observações, dividido pela soma dos pesos, que é uma média ponderada pelos pesos. E o estimador para o θ2 é 1 menos pesos, a soma de 1 menos pesos vezes as observações, vezes a soma de 1 menos pesos. Então é a média ponderada dos x's por 1 menos os pesos. Então a gente pode rodar esse código aqui, e daí a gente tem uma nossa estimativa, que é o θ chapéu na última iteração, né? Ele dá menos 0,27 e 10. Lembrando que a gente inicializou, a gente escolheu o θ como sendo 0 e 10, a gente está muito próximo ao valor real do θ aqui. E a gente pode dar uma olhada em como o θ chapéu se comportou. Vocês podem ver que ele convergiu rapidamente para esse valor, basicamente a partir da quarta iteração ele já tinha convergido. Então vocês veem que essa implementação do EM converge bem rápido, e é uma das vantagens dela. Então, apesar da derivação analítica ter gastado algum tempo para a gente conseguiu implementar o EM bem rapidinho aqui, e ele converge bem rapidamente, com poucas dificuldades, para o estimador de máxima verossimilhança, para o θ1 e para o θ2. Então, com isso a gente completou esse exemplo, e a gente vai discutir alguns mais nos próximos vídeos.